Vitória na Justiça vai beneficiar segurados do INSS. A decisão que saiu em um tribunal regional federal vai direto às aposentadorias ligadas à Previdência. Se você aí é segurado do INSS, está pleiteando aí entrar com uma ação na justiça para tentar conseguir uma aposentadoria ou corrigir um erro por parte do INSS, a decisão que saiu essa semana vai servir como exemplo para outras ações que buscam a mesma finalidade. Direto e reto, sem enrolação, preste atenção no que eu vou explicar. O INSS deve reabrir processos de aposentadorias por idade e também uma aposentadoria ligada à modalidade híbrida para utilizar aí as provas testemunhais. A ação aí foi feita por uma segurada que não aceitou a negativa por parte do INSS, correu atrás na justiça, venceu a batalha e ainda vai receber atrasados. Essa decisão vai servir como exemplo para outras ações que buscam a mesma finalidade. Preste atenção aí. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a reabertura de um processo de aposentadoria por idade para a realização da análise de provas testemunhais de trabalho rural. A segurada de 63 anos solicitou a aposentadoria por idade em 2020. No entanto, adivinhe, o INSS negou o benefício. Dessa forma, ela entrou com uma ação alegando que a autarquia não levou em conta o período que ela trabalhou como agricultora em novembro de 1966, entre novembro de 1966 e maio de 77. De acordo com a segurada, ela começou a trabalhar nos campos aos 7 anos de idade, em uma situação de economia familiar, e permaneceu em atividade até os 17 anos. Ao julgar o caso, a primeira unidade avançada de atendimento de São Leopoldo considerou a ação parcialmente procedente, reconhecendo o trabalho como segurado especial entre 1971 a 1976. Portanto, a requerente recorreu ao tribunal argumentando que todo o período solicitado deveria ser reconhecido, visto que ela possuía provas testemunhais para comprovar o trabalho rural em situação de economia familiar antes dos 12 anos de idade. Ou seja, se você estiver na mesma situação, se tiver prova em relação a isso, você pode buscar a aposentadoria ou até mesmo, dependendo do prazo, corrigir algum erro que pode beneficiar aí o seu salário ou a sua aposentadoria. Na decisão que foi do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao analisar o caso, o TRF4 considerou que o caso da segurada se encaixa na tese estabelecida no julgamento do IRDR número 17 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dessa forma, se necessário um conjunto mais sólido de provas para reconhecer o trabalho rural realizado antes dos 12 anos de idade, a prova testemunhal será indispensável. Além disso, o tribunal considera que a prova testemunhal é essencial para determinar as circunstâncias em que a requerente realizou o trabalho rural. Dessa forma, o TRF4 aceitou o recurso da segurada e anulou a sentença do processo. Agora, o INSS deve reabrir esse processo de aposentadoria para permitir a apresentação das provas testemunhais. Outro ponto importante que você precisa ficar atento é que isso também é utilizado na aposentadoria híbrida. Essa aposentadoria possibilita a utilização do tempo de trabalho urbano e rural para se alcançar a aposentadoria. É um benefício totalmente ligado à aposentadoria por idade, com a particularidade da utilização do tempo rural para preenchimento do tempo de contribuição. Sendo assim, os requisitos para a concessão do benefício são 15 anos de tempo de contribuição para ambos os sexos, idade mínima de 62 anos para as mulheres,
artigo 51, decreto 3.048 de 1999, com a redação dada pelo decreto 10.410 de 2020, e 65 anos para os homens. Neste caso aí, se você está passando pela mesma situação, se o INSS está negando benefício para você, corre atrás da Defensoria Pública, junte as provas e entre com uma ação na Justiça. Em breve eu vou trazer um conteúdo aqui nos nossos canais para ajudar você a entender e saber a forma correta de apresentar a documentação para facilitar aí o seu processo na Justiça contra o INSS. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Estamos preparando uma matéria importante que vai ajudar você a juntar as provas necessárias para facilitar a vida do seu advogado na hora de buscar o seu direito. Por quê? Nem sempre o advogado tem as provas completas em mãos. Quanto maior o número de provas, mais fácil fica o trabalho dele e melhor fica para o juiz analisar o seu caso. Quer saber mais sobre os seus direitos? Vem com a gente!